o Salmo 35 é um salmo inusitado, porque nesse salmo ungido do Senhor, Davi, ele pede aqui o castigo dos ímpios e descreve a miséria dos ímpios e suplica para que Deus os julgue. A palavra do Senhor diz que os ímpios serão lançados no inferno e todos os que se esquecem de Deus. Nós devemos sempre fazer menção do nome do Senhor e ser fiel e temente a Ele, não só nos dias de culto, mas todos os dias de nossa vida. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás, envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram contra minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saber, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre, o necessitado, daquele que os rouba. Falsos testemunhos se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam nos abjetos, se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre o muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos, sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem, sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganos, projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim, dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste, não te cales. Senhor, não te alonges de mim. Espera e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração:
Ei, SUS, alma nossa, não digo nós, o havemos devorado, envergonhe-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Eu não sei porque eu tenho lido esse salmo, mas ele me traz uma segurança e traz também para você uma tão grande segurança. Você não precisa temer nada, você não precisa temer as más línguas, você não precisa temer aquele que não te ama ou que te julga injustamente. Você não precisa de temer aqueles que você gostaria que fossem seus amigos, mas não são. Não, viva com Deus e para Deus. Amém. Porque Ele é refúgio e fortaleza. Aleluia. Ele é socorro bem presente na angústia, na tribulação, na aflição e na dor. É Ele que conforta o seu coração. É Ele que te levanta do pó. Os amigos de Jó se levantaram contra ele. Esse salmo poderia ser até de Jó, né? Mas Deus estava com Jó ali no meio das cinzas. Quando você passar pelas águas, elas não te encobrirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Porque Deus te fará blindado. Igreja, se alerte, levante a sua cabeça, levante os olhos, olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Porque Ele, verdadeiramente, Ele te ama com amor puro e perfeito. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Não cesse de adorar o Senhor. Não cesse de cultuar a Deus. Esteja chovendo, esteja fazendo tempo bom, não importa. Adore sempre ao Senhor. Entre no templo com as mãos levantadas e adore o Senhor. E dizei ao Senhor em todo o tempo: o seu louvor estará continuamente nos nossos lábios. Bendizeis ao Senhor. Vamos cantar louvores àquele que vive e reina para sempre. Bendito seja Deus. Te
te exaltamos, ó Cordeiro, te exaltamos. Tuas vidas nos céus e na terra, viemos te adorar, viemos te adorar, viemos te adorar. Tuas vidas nos céus e na terra, aleluia.
Senhor.
As mãozinhas lá em cima para adorar. E em louvor te adorar, meu coração eu quero as minhas mãos eu quero e em louvor te adorar, meu coração eu quero diante do seu altar, diante do seu altar, diante do seu altar. Vamos para Jesus. Mais forte. Eu vou pedir para você sentar. Estou chamando o Alex para ele dar uma moça que teve culto dos homens. Aleluia. Graça e paz, queridos irmãos. Bom, como todos os irmãos sabem, dia 23 de maio, sem ser sexta agora, próxima sexta-feira, nós vamos estar tendo aqui nosso primeiro culto dos homens ao Senhor. Para que todo o trabalho da obra do Senhor aconteça, é necessário que nós nos apoiemos uns aos outros. A gente sempre tem coisas aqui para mulheres, e pela primeira vez nós vamos ter algo para os homens. Então eu quero fazer uma citação em Gênesis capítulo 11, onde a Bíblia nos relata que existia um povo ali que se uniram. Eles falavam a mesma língua, falavam o mesmo idioma, e eles se uniram para construir uma torre que tocasse o cúmulo dos céus. E aquela atitude deles chamou a atenção de Deus. Mas a atitude que chamou a atenção de Deus não era a obra que eles procuravam realizar, mas era a unidade como eles trabalhavam. E aquela unidade como eles trabalhavam fez com que Deus descesse. Para Deus descer em nosso meio, nós precisamos trabalhar em unidade, queridos. Salmo 133 fala acerca disso. Nem Jesus fez a obra sozinho, queridos. Jesus com seus 12 apóstolos e discípulos. Por que nós achamos que podemos fazer sozinho? Jesus nunca mandou alguém fazer algo sozinho, mas sempre mandou de 2 em 2, queridos. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então não é eu sozinho que vou realizar qualquer coisa, somos nós. Por isso que a palavra de Deus fala que o povo que conhece o seu Deus fará proeza. Povo significa mais de um, multidões, somos nós o povo. E isso fez com que chamasse a atenção de Deus, e Deus desceu lá para ver aquilo. E Deus olhou a unidade dos pacientes que agora eles são um. Quando nós somos unidos, Deus não nos olha como uma multidão, Deus nos olha como um. E Deus falou assim: agora não haverá restrições para o que eles queiram fazer. O fato deles falarem a mesma língua, deles estarem no mesmo propósito, não haverá restrição naquilo que eles quisessem fazer. Isso lá em Gênesis. Agora imagine hoje, que nós temos o Espírito Santo.
O Senhor sabe se nós, como igreja, nos unirmos, não haverá restrição para qualquer coisa que nós queremos fazer. É por isso que a Bíblia diz que o reino dividido não prospera. O diabo quer dividir isso para que nós não alcançamos a grandeza do Senhor. Então eu estou pedindo sim, um apoio a você, irmão, um apoio a você, homem, para que você se manifeste lá no grupo do homem, para que você traga também o refrigerante, para que você dê um ok. Eu quero lembrar você que eu não estou fazendo algo para mim, eu estou fazendo algo para Deus. Nós estamos fazendo algo, meus irmãos, para Deus. Vocês entendem isso? Para Deus. Então a gente precisa estar junto. Aqui sozinho não funciona, aqui sozinho não funciona, aqui sozinho não funciona, aí sozinho não funciona. Nós precisamos um do outro, e todos nós precisamos de Deus. É isso que nós precisamos. Não existe evento do Alex, de qualquer outra pessoa, existe um evento de Deus. E eu quero animar você a estar presente. Eu quero animar você a chegar junto, meu querido, nesse culto de homens, e você trazer também um convidado para estar com você. Não venha sozinho não, traga um convidado, meu querido, para que esteja ao seu lado, alguém que ouça a palavra. Vai estar aqui o Alexandre Furtado, apresentador do Balanço Geral. Ontem eu estive num evento e eu pude conversar ali com a assessora dela e falou assim: Alex, tudo certo? Eu falei: tudo certo, pode vir sexta-feira. Elas vão trazer algumas pessoas também, de mulheres lá em foco. E assim, está aberto para toda a igreja. Vocês mulheres também, vocês podem participar também. Amém? Eu quero aproveitar antes de entregar o microfone para o pastor, agradecer as irmãs que estão contribuindo com o lanche no grupo dos homens, ali no grupo da igreja. Eu quero agradecer. Quero dizer uma coisa para vocês. Lucas capítulo 8 fala de mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Então vocês, mulheres que ali estão contribuindo, que entraram na nossa escala de jejum, vocês estão fazendo como fazia Joana, lá no livro de Lucas, estão fazendo para Deus. Então eu estou animando, irmãos, nós homens, a estar presente. Nós precisamos nos posicionar, amém? Nós precisamos ser homens que tenham foco. Os discípulos foram pessoas posicionadas e com foco, e alcançaram o mundo. O mundo hoje será alcançado através do meio do seu posicionamento, do nosso foco em Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. É a vez dos homens, os machos da igreja. Não venha sozinho, traga mais um com você, porque se formos 20, seremos 40, amém, gente? E as mulheres também vão estar aqui abrilhantando o nosso culto dos homens, jovens, adolescentes, aberto em geral, para quantos quiserem vir adorar ao Senhor conosco. Amém? Também nós vamos ter em agosto, nós vamos ter a vinda do pastor William, pregou lá no Azusa, a geração Azusa, o pastor pregou lá no pastor Paulo Antônio, o pastor Genico vai descer para cá com ele, então nós vamos ter o culto muito avivado aqui. Amém, gente? O sonho é postar no detalhe. Eu quero que essa igreja pegue o fogo do poder do Espírito. Vou repetir para ver se tem alguém comigo. Eu quero ver essa igreja pegando fogo no poder do Espírito. Aleluia. Aleluia. Você já pensou? Todos os crentes aqui cheios do Espírito Santo. Você para pensar. Só isso. Não precisa mais nada. Não precisa tirar, não precisa peça, não precisa pregador de fora, não precisa nada. Só você e o Espírito de Deus na sua vida. E você começa a ser cheio dos dons espirituais. E Deus vai usando cada um conforme Ele acha que é mistério usar. E aí o culto fica magnificentíssimo. Amém? Deus é louvado, Deus é adorado. Eu já tenho um estudo para dar e eu não vou demorar também muito com isso, mas eu quero cantar também com a igreja. Eu quero cantar o hino do Cântico de Louvor, é o hino 121, do cantor cristão 222. Domingo passado nós cantamos aqui alguns hinos, né? Lá foi gostoso.
bela grama, não tinha música, não tinha nada, mas tinha algo aqui tão assim, especial que parece que Deus conseguiu ouvir o louvor. Aí depois chegou umas irmãzinhas aqui, cheias do Espírito Santo, cantaram, colocaram ali a música e elas cantaram bem bonitinho. Amém? Cantaram bem bonitinho. Eu achei magnífico isso. Aí Deus me despertou, Deus falou assim para mim: quando os músicos estiverem sendo usados em outra igreja, combine com essas meninas para elas ensaiarem 3, 4 hinos ou hinos e cantar com a música. Chama. Vai ali com o gordinho ali, meu amigão, Ernestinho, ele procura, olha, você ensaia, rapidão. E você é brilhante como. Amém, gente? Uma orquestra. Nós temos recursos aqui. Eu falo a verdade para você, eu sou péssimo. Você colocou um pretexto para mim, eu atravesso, eu queimo, não dá. Eu gosto de cantar a capela, e aí eu canto à vontade dele, né? O Júnior aqui, quando é os hinos, ele corre atrás. É mesmo? Eu já falei para ele, procura a nota no bordão do violão. Corre o bordão que você vai achar. É a tonalidade, né? A gente acha qualquer tom do bordão do violão. Esse hino, nós precisamos cantar ele e ensaiar esse hino, porque senão é um convite ao pecador. Deus estava me incomodando com isso, nunca mais fizemos apelo aqui na igreja. E tem que ser feito apelo até para crente que precisa reconciliar. Amém, gente? Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti, por mim. Eis que ele as portas espera velando. Vela por ti, por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, veja, manso e suave, Jesus se chamando. Chama o pecador, vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já. Jesus está chamando, chama o pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti, por mim. Transes de morte por fim nos esperam, esperam por ti e por mim.
salvar-nos do tão vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já. Atribulado coração, em Cristo ali vem encontrar consolo, paz e seu perdão, se dentro receberá. Ó, vem, sem demasiado, porque pecador vacilar e temor. Ó, vem já. Descanso te dará, dilacerado pela dor, das tuas culpas e pecado. Vem sem demor ao Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demor ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Descanso te dará, se para vir ao Salvador, tudo tens fraquezas vai crescer. Ó, vem, pois ele é seu amor, e em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar é temor. Descanso
Ele sempre quer buscar por bem. Confia nele, se viver. Oh, vem, pecador, se demora ao Salvador. Porque pecador vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Oh, vem, Senhor, ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Você pode cantar esse hino lento, ou você pode cantar nesse batido 2x2, no ritmo mais acelerado, né? Bateria, eu estava sempre dizendo aqui, vai acelerar o negócio, né? Mas nós temos hinos que é cantado bem lento, por exemplo, mais perto que ela está, não dá para cantar nesse batidão, tem que ser naquela onda, né? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Aí o crente dobra, cochila, ronca, né? Fala bem lindas no sonho. É muito bom. Glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Hoje eu quero parar um pouco no capítulo 3 de Romanos, o Evangelho da Salvação, na carta de apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje, essa semana, eu estava pensando muito na palavra que nos diz que nós temos longevidade no Senhor. Aí eu comecei a pensar lá nos primórdios, quando começou tudo. E Deus criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus disse: viva, tenha filhos, enchei a terra, dominai sobre ela. O mais importante de tudo é que Deus criou um planeta só para nós. Esse planeta chamado Terra é nosso. Amém, gente? Deus disse que você vai dominar sobre tudo nesse planeta. A intenção de Deus era que o homem vivesse eternamente, como ele vive eternamente. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso é que teve que haver o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Amém. Eu comecei a imaginar que aqueles homens, eles não tinham médicos naquela época. Qualquer coisinha nós estamos correndo para os médicos, eles fazem exame e nunca acertam em nada. Não acertam os remédios, não acertam em nada. Se não for misericórdia de Deus e a oração da fé de uns para com outros, você toma remédio até ficar besta e não sabe da sua enfermidade. Por isso é que existe na igreja o dom chamado dom de cura. Amém? E os irmãos têm que buscar esses dons. Aleluia! Para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Na época de Adão não tinha médico. Ele criou filhos e filhas, e o remédio deles para a inflamação da garganta era cipó-pariri. Eu tenho aqui um pouquinho. Ou então chá de romano para fazer garganta. A matar lombriga era a erva Santa Maria. Eu me lembro que eu tinha uma irmã que tinha umas lombrigas de 8 metros de comprimento, que habitava dentro da barriga dela. E para a lombriga se manifestar, a mãe amassava a erva Santa Maria, passava no nariz dela e a lombriga ficava agitada. Aliás, quando a lombriga estava agitada, a lombriga cheirava aquela erva Santa Maria e voltava, ficava quietinho e acalmava a minha irmã, até que os médicos receitaram. Naquela época era uma pílula, não sei se vocês lembram, os mais antigos
deve lembrar, o José tomou muito, né? Chamado lombrigueiro. O tamanho de uma bolinha de gude, né, José? Aquele treco amargado, parecia um ferro. A gente engolia aquilo para destruir as lombrigas, os oxiúros, os vermes. Eu conheço alguns, eu estou esquecendo, porque eu criava 6 qualidades dentro da minha barriga e eles eram bem tratados, né? Comia muito para sustentar 6 qualidades de vermes, né? E os homens antigos, eles tomavam remédios, inclusive até comer terra é bom também para os vermes. Eles pedem que você come terra. Então, pessoas que têm verme, elas ficam na beira de um barranco e elas comem a terra da beira do barranco. E não faz mal, porque o mundo foi feito da terra, então ele pode comer terra. E o que me emocionou durante esses pensamentos que eu tive essa semana, vagando na minha mente, é que não havia médicos, não havia nada disso, e o homem viveu mais de 900 anos. E o pecado já tinha chegado lá, no Éden. E mesmo depois do pecado ter atingido Adão, eles ainda viveram mais de 900 anos. Acho que foi 950 anos que ele viveu mais que Matusalém. Depois foi diminuindo o tempo deles, 700 anos, 600 anos, 300 anos. Hoje quem consegue viver 100 anos está um verdadeiro maracujá andando pela rua, daquele maracujazão murcho. E eu disse uma vez aqui que velho é legal você ver. Não importa se vai viver 200 anos, como dizia a minha velha esposa, não. Importa que viva com saúde, amém? Mas quando o homem passa dos 100 anos, ele já está andando assim, né? Ele emagrece, vira pele e osso e assombra as criancinhas, porque o tempo encarrega de fabricar monstros. Você não vai me dizer que um velho de 100, 110, 115 anos é bonitinho, isso é mentiroso. Não é. Não é. A beleza está na adolescência, na mocidade, na idade madura, mas quando passa dos 70 anos, o camarada já está assustando meio mundo. Cabelo cai, a barriga cresce. Sei lá, eu vou parar de falar nisso, porque eu já estou me sentindo mal aqui. Não é. Mas os homens e as mulheres daquela época viviam muito, e eu comecei a meditar numa coisa interessante. Quando nós, presta atenção, isso aqui é forte, quando nós vivemos em santidade para com Deus, não adoecemos. Não adoecemos. Se caso resvalarmos os pés e adoecermos, Deus considera, nós somos santos, retos e puros, e um clamor, Ele já nos cura e nós temos longevidade. Longevidade é um tempo longo de vida sobre a face da terra. Quando o Salmo 90 disse que o homem viverá até 70 anos. Se ele for um caba forte, ele vive até 80. Passando de 80 é canseira e enfado, tanto para ele como para aqueles que cuidam dele. Por isso é que tem uma nova profissão no mundo chamada cuidadores de velhinhos. E eu não quero cair na mão desse tipo de pessoas que judiam dos velhos. Já ouvi muito caso aí de só não põe veneno na comida que é comida preto. Vai dar cascudo, chuta, bate. E o velho tem força para nada, já está no fim da vida mesmo.
Mas a Bíblia diz que quando a gente está no Senhor, até na velhice nós damos frutos. Amém, gente? Nós somos renovados de força em força, e o Senhor vai nos dando proteção e vai nos renovando cada dia. Mas tem também uma outra coisa importante que o salmista disse: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus se alegra com a morte do justo. Porque o justo, quando morre, ele vai de encontro com o Senhor. O ímpio, quando morre, desce para o inferno, mas o justo sobe para Deus. Se vivermos uma vida sem pecado, irmãos, vamos ter longa vida e os médicos vão morrer de fome. Agora, se vivermos pecando, vamos enriquecer os médicos e morrer cedo, e vamos ter muito sofrimento em nossas vidas. Eu vou dizer para você uma outra verdade: os médicos matam mais do que as doenças. Como é que o senhor sabe disso? Eu sei simplesmente uma coisa: mataram minha esposa. Você matou mais ninguém. Matou a única pessoa que eu amei na vida. Matou. Como o senhor sabe? Descobrimos isso. Levamos ao mundo lá da Santa Casa. Eles tiveram de me engolir. Eles tiveram de dizer: realmente o senhor está certo. Cirurgias mal feitas, remédios receitados para engrandecer os fabricantes, para enriquecer as farmácias. Eles não querem saber se você vai ser curado ou não, irmão. Eles querem enriquecer com os remédios que eles inventam, e que eu vou dizer para você, não serve para nada. Aquele irmãozinho está ali, ele já foi curado da gripe porque eu passei um chá para ele. Se ele jogou o chá fora, ele pegou, porque ele falou para mim que pegou. O filho dele também tomou o chá. Você tomou o chá ainda? Ajudou em alguma coisa? Está quase morto já, né? Está quase morto e não tem nem voz, né? Não, é porque daqui para cuidar. A minha esposa dizia assim: qualquer dia você vai matar os crentes com essas duas receitas doidas. O que mata da Seara é o preço. Antigamente. Ainda bem que foi nada. Antigamente, assim, doente, eu receitava as minhas receitas cura. Bem, o senhor precisa tomar comprimido de ferro para criar ferro. Irmão, não precisa, como Oropronol. Pega uma muda, planta no vaso, vai dar Oropronol para dar e vender. Tira aquilo, faz salada, tomate, come. Você vai ter ferro natural no seu corpo, amém, gente? Não tinha médico, não tinha remédio naquela época, o pessoal comia verduras, frutas, ervas, faziam chás, raízes e viviam muitos anos. Quem matava mais naquela época eram as guerras. As guerras matavam mais naquela época. As doenças quase que não. Bem, o que eu quero dizer aqui? O que traz a maldição e a morte chama-se pecado. Quer viver muito com saúde e ficar cada dia mais bonito? Pare de pecar e busque mais a Deus. Ponha o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Leve uma vida de jejum, de oração, consagrando-se ao Senhor, cantando louvores durante o dia. Sejam alegres, sejam felizes, honrem uns aos outros, amem a Deus de todo o teu coração, amem as pessoas que estão em volta de você. Não crie inimizade, porfia, contenda com ninguém, porque isso abala o teu coração. E tão certo como vive o Senhor, você que vive intrigando com as pessoas, você vai morrer do coração. Vai morrer do coração, porque essas coisas trazem
angústia, e a angústia ataca o coração. Chama-se doenças psicossomáticas. Amém, gente? Elas deterioram com você. Entrando no capítulo 3, que é o capítulo que fala da justiça de Deus, e fala também aqui no começo do privilégio dos judeus. Eu tenho uma premissa tão importante quando eu prego sobre arrebatamento, inclusive eu estou com uma vontade danada de domingo que vem ensinar novamente sobre arrebatamento, está no meu coração, que Israel vai depender de nós. As premissas importantíssimas. O soar da trombeta de Deus, o arrebatamento dos santos, agora que estão em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão levados acima da glória, passarão pelo tribunal de Cristo. Eu vou ensinar muito bem. O tribunal de Cristo receberão um galardão e descerão na segunda vinda para Israel. Israel vai ser salvo mediante a presença da igreja junto com Jesus na sua segunda vinda. Amém, gente? Quer saber mais profundo? Vem comigo, eu tenho um estudo bom para você. Capítulo 3, qual é logo a vantagem do judeu? Qual é a vantagem do judeu em relação a nós? Ou qual a utilidade da circuncisão? Deus disse: circuncidai todos os homens em Israel. Circuncisão significa a marca que Deus colocou nos escolhidos. Amém, gente? Amém. Circuncisão era liberação para a reprodução de muitos filhos. Os homens daquela época, eles tinham muitos filhos. Hoje os não circuncidados têm que lutar muito para ter um filho. E olha lá, mas os judeus geravam que nem rato, porque eram circuncidados. Qual é a vantagem? Muita, verso 2, muito, em toda maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Quem ouviu primeiro a palavra de Deus? Foram os gentios ou foram os judeus? Então a vantagem deles é muita, além dos gentios. Amém, gente? Deus falou com eles pessoalmente, andava com ele, não é? Depois falou pelos patriarcas. Eu estou indo aqui sobre as dispensações, mas não vou ater nas dispensações. Depois falou pela lei de Moisés. Depois falou pelos profetas. A lei e os profetas duraram até João Batista. Depois, ultimamente, o Senhor nos falou através de Jesus Cristo, seu Filho, e por último fala conosco através do Espírito Santo. Aleluia. E não fala audível, mas fala dentro de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é o selo da promessa em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. É a última dispensação. Amém. Pois que, verso 3, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Pastor, os judeus incrédulos não vão ser salvos. E daí? A incredulidade dos judeus vai aniquilar a fidelidade de Deus? Deus prometeu e Deus é fiel. Amém. Mas os judeus que não creram, que foram infiéis, vão se perder. Não tem como, Deus prometeu salvá-los. Amém. E ainda digo mais: por que é que você é salvo? Diga para o teu irmão que está do seu lado, diga bem baixinho para ele: porque os judeus rejeitaram. Bendita rejeição. Amém, queridos? Amém. Bendita rejeição. Que legal. Eles rejeitaram a Jesus. E quando eles rejeitaram a Jesus, sobrou Jesus para mim.
Eu não tinha nada a ver com isso. Eu sou um gentio, nascido em pecado e sem promessa. Mas quando os judeus disseram, nós não queremos esse Cristo, a Bíblia diz, ele se manifestou aos gentios e eu o aceitei. Aleluia. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Porventura, a incredulidade de um judeu pode aniquilar a fidelidade de Deus para com eles? De maneira nenhuma, disse Paulo. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Amém, gente? Amém. Deus julgará o seu povo com equidade, com justiça. Israel, por mais pecaminosos que sejam, eles são o povo escolhido do Senhor. Aleluia. A nação eleita, povo santo, povo que Deus disse, vocês são meus. Deus os chama de povozinho de Jacó. Deus chama Israel de bichinho de Jacó, uma maneira carinhosa de tratar com aquele povo, que muitas das vezes são um povo matador, cruel, gente ruim. E Deus disse, são meus bichinhos, tadinhos meus bichinhos. Deus matou muitos deles também por aí, para depois ressuscitá-los. Porque Deus é tremendo, amém? Amém. Você serve um Deus que é o dono da vida. Aleluia. Da vida e tira a vida. Glória a Deus. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Paulo está dizendo como homem aqui. A nossa injustiça não diminui nem aumenta em nada a justiça de Deus. Ele vai fazer o que ele bem entende. E quando se trata da nação de Israel, ele tem promessa de salvação. Ah, mas pastor, rejeitaram Cristo e vão ser salvos? Acabei de mandar você dizer para o seu irmão bendito a rejeição. Por que eu mandei você falar isso? Porque se não fosse a rejeição de Israel, nós não seríamos salvos. Ah, me veio na mente aqui um versículo, muito tempo que eu já decorei. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí não tem gentil nem judeu, é qualquer um deles que crê no nome do Senhor Jesus, será chamado filho de Deus. Eu me sinto muito bem, me sinto muito honrado, muito alegre, quando eu ando pela rua e eu sinto que eu sou filho de Deus. Quando a lua nasce ali grande, uma lua bonita, eu falo, a lua que meu pai fez. O sol nasce ali no nascente e ele é vermelho. E ele não está tão forte, eu digo, é o grande luminar que o meu pai fez para o dia. Tudo que eu vejo nesse firmamento, eu digo aqui, o meu pai fez. Você tem um Deus que é teu pai. Ei, filhos, dê honra a ele. Sejam fiéis a Ele. Amém. Sejam leais a Ele. Amém.
simplesmente porque Ele chama vocês de filhos. Aleluia. Pelo amor de Deus, considere isso. De maneira nenhuma, disse Paulo. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Verso 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Lê de novo. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Eu tive uma ligeira sensação de que eu não sou mais um pecador. E olha que eu procuro pecar, eu corro atrás do pecado e eu estou buscando o pecado, e o pecado corre de mim, o pecado diz: sai, se eu não te quero mais, você é santo, você é puro. E Deus diz: está vendo, você nem vai conseguir pecar mais, porque eu te remi. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, significa que tirou da minha vida, da tua vida. Você não tem mais pecado, você é santo para Deus, aleluia. Igreja, você é santa, você é santo, você é santo. Amém, glória a Deus. Você agrada o coração de Deus. Aleluia. Você é justo, você é puro, porque tem valor no sangue de Jesus. Aleluia. Eu quero que você entenda, aquele sangue derramado naquele madeiro, banhando aquela terra, não jorrou em vão, jorrou para a purificação dos nossos pecados. Aleluia. Nós somos santos, retos e puros, porque Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Isso não anula a verdade de Deus, nossa mentira não anula a verdade de Deus. Ainda que Israel não tenha crido nisso da maneira como eu estou aqui, com toda essa minha emoção, falando isso para vocês, um judeu olha para mim e diz: ele é tão besta, ele não sabe nem o que ele está falando. Eu não estou nem aí para eles, eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Somos lavados no sangue do Cordeiro, agora eu posso pecar à vontade. Pare. A condenação desses é justa. Perseverar na fé. Eu me lembrei agora aqui de uma mulher que foi pega em flagrante adulterando. Ele tinha um monte de judeus com pedra para matar aquela mulher na pedrada. Ei, quem já tomou pedrada aí? Vocês nunca levaram uma pedrada, né? Eu já, porque quando eu ia para a escola, toda vez depois da escola tinha uma guerra de pedradas na beira da lagoa e na Graça. Encontrava com a gangue, era a gangue da Várzea, chamada Vila dos Atrevidos, com a gangue do Palco Meu. Eu morava no Palco Meu, então eu pertencia à turma do Palco Meu. E eu estudava na Várzea. Então quando nós saímos da escola, na Várzea, tínhamos que atravessar, passando pela Vila dos Atrevidos. E a gente via lá 5, 7 rapazinhos com as mãos cheias de pedra. E eu dizia para a minha turma: nós vamos ter que guerrear. E modéstia à parte, hoje talvez não, mas eu era muito bom na pedrada. Eu não costumava errar. Sabe por quê? Eu era muito rápido em jogar. Eu jogava uma aqui, outra aqui. Quando ele saía para cá, essa aqui já pegava ele ali. E sempre nós ganhávamos a guerra de pedradas na beira da lagoa. Sempre. A
turma do pau comeu era a turma de vencedores. Ah, pastor, o senhor já foi ruim. Não, eu estava me defendendo. Mas eu levei muitas pedradas, e eu vou dizer para você, pedrada dói. Quando pega na cabeça, o sangue desce. Pega no peito da gente, abala, dói. E eles estavam com pedras na mão, porque aquela mulher foi pega em adultério, e na lei de Moisés dizia, se ela foi pega em flagrante adultério, ela tem que ser apedrejada. E eles tinham pedra nas mãos, e ele disse: Jesus, a lei disse que nós temos que apedrejar essa mulher, porque ela está em adultério. E o que o senhor vai dizer? O que Jesus fez? Agachou ali, e com o dedo ele escrevia naquela terra, e eles esperando a resposta. Ele levanta e diz: aquele dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles arrazoaram em si, e foi retirando, deixando ali suas pedras, retirando, saindo fora. Jesus abraçou aquela mulher pecadora e disse: aonde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, nenhum me atirou pedras, nenhum me condenou. E Jesus disse: eu também não te condeno. Agora veja a segunda parte do versículo: vai, não peques mais, para que não te suceda pior. Ei, olhem para mim aqui, irmãos. Somos chamados para a santidade, amém? Não devemos usar dessa santidade, dessa liberdade que temos em Cristo para dar vaga à carne. É isso que o versículo quer dizer. Amém. Você entendeu agora? Oh, eu sou liberto, Jesus me ama, se eu pecar Ele vai me perdoar. Para com isso, porque pecados voluntários não têm perdão. Pecado voluntário leva você a um estado de apostasia. Quando você é pertinaz, desobediente, insubmisso e vive pecando, você vai entrar em apostasia, porque a tua fé vai diminuir e até se eximir por completo, e você não vai conseguir mais crer no perdão de Deus. A palavra está dizendo assim aqui. Porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desse é justa. Se você fizer o mal, você vai colher o mal. Deus nos salvou para fazermos o bem. Amém? Eu aprendi uma coisa muito grande. Eu posso amar, mas eu não tenho necessidade de ser amado por ninguém. Presta atenção que eu vou dizer aqui. Eu posso amar porque o Deus a que eu sirvo é amor, e nele eu amo a todas as pessoas. Mas eu não necessito de mesquinhar amor de ninguém. Eu não preciso disso. Ficar choramingando pelos cantos. Ninguém me ama. Ninguém vai. Caixa prego, como diz o mineiro. E aí? O importante não é eu ser amado, o importante é eu amar como Deus amou. O importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu me amo e me quero bem. Eu não dependo de terceiros para ser feliz, eu dependo de mim mesmo e do meu Pai que está nos céus. Que coisa maravilhosa. O senhor aprendeu isso agora? Foi de ontem para cá. Eu aprendi isso ontem à tarde, estou falando isso. Estou vivendo. O verso 9 diz assim: pois que somos nós mais excelentes? Nós, quem? Gentios? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos
estão debaixo do pecado. Você entendeu agora? Tanto judeus como gregos. Ei, a palavra grego aqui, ela está sendo substituída em algumas bíblias aí pela palavra gentios. Os gregos são gentios e os judeus são judeus, escolhidos por Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Agora vem o encerrar de gentios e judeus debaixo da condenação. Ah, mas então os judeus vão ser condenados? Ainda não é tempo dos judeus, é o tempo da graça. Diga assim, a porta da graça está se fechando, e quando ela se fechar, vai começar a dispensação dos judeus. Você entendeu o que eu quis dizer? Para nós foi aberta uma porta de salvação chamada a porta da graça. Os judeus não são salvos pela graça, não. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Os judeus têm a fé de Abraão. Nós temos uma fé que é dom de Deus dado a nós. Pela graça sois salvos mediante a fé que o Senhor deu a todos os seus santos. Ou a todos aqueles que Ele separou para Ele. Eu não sei se eu estou alcançando o coração de alguns aqui, mas eu acho que é isso. Todos se extraviaram. Paulo está dizendo, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça bem, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Irmãos, o povo hoje está atrás de reteté. Aquele pastor Mirim, onde ele for, enche, porque as pessoas gostam daquela palhaçada que ele faz. Essas megas igrejas que os pastores levam cantores da Globo, da Record, né? Pessoas de grande valor. Você vai lá para aparecer, eu fui no evento da cantora fulano de tal, o sangue de Jesus tem poder. Você tem que vir aqui, onde quase ninguém quer vir, mas onde flui o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Estava vendo uma reportagem no YouTube, tem um camarada, não sei se ele é pastor, ele está dizendo assim, nesses últimos tempos, os crentes sinceros das grandes igrejas estão voltando às origens nas pequenas igrejas, onde eles conhecem ali o verdadeiro operar do Espírito Santo. Ei, não precisa se rodopiar no pé só, nem dar cambalhota, nem voar pela igreja como anjo sem asa, não. Você tem que manifestar em você os frutos do Espírito na sua vida. Você já tem o Espírito, você é selado com o Espírito da promessa. É óbvio, nós falamos em línguas, é gostoso falar em línguas. Outro dia eu estava indo para o mercado e aqui mesmo, na Guarani, até lá eu entrei naquela rua que vai por baixo ali, eu comecei a orar. E de repente eu estava chorando no caminho do mercado, falando em línguas. E as pessoas passavam, olhavam, diziam, esse velho está doente. Eu estava doente sim. Eu não estava olhando as pessoas que passavam por mim. Eu tinha saído de um tempo de oração aqui, eu estava indo no mercado comprar a minha comida. E no caminho do mercado, Deus começou a tratar comigo. Eu comecei a chorar. Meus olhos estavam carregados de lágrimas. Eu estava falando em línguas. Aqui, de volta, fui fazer a minha comida. E lá na beira do fogão eu estava fazendo a minha comida e falando em línguas. Você sabe o que é isso, irmãos? Você é selado por Deus. Leve uma vida de oração, você vai andar pela rua, todo mundo vai pensar que você é doido. Fale em línguas. Amém, gente?
glorifiquem a Deus. Não precisa dar espetáculo. Precisa viver uma vida em santidade, uma vida de consagração em Deus, de jejum, de oração, de temor de Deus, de leitura da palavra. Você vai chorar na presença de Deus, vai falar em línguas, vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aonde quer que tu esteja, o Senhor está contigo. Aleluia. Abre os teus olhos e sinta essa filiação de Deus em você. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que ser a pessoa mais feliz da terra. Amém. Se ficar doente, dá o joelho e fala: Senhor, se é pecado na minha vida, tira pelo poder do sangue de Jesus e cura-me deste mal. Aleluia. Se é para que eu morra e vá ao teu encontro, que assim se suceda, mas eu sou teu. Vivo ou morto, eu sou do Senhor. Nós somos de Deus, amados. Não importa se vivemos aqui, vivemos para o Senhor. Vivemos mais para aquele que... O que esse mundo tem para os santos de Deus, irmãos? Me diga. Me diga: pastor, eu gosto de uma balada. Se lasque na balada, tu não é crente mesmo, tu não é salvo. Vai lá ser carne, irmão. Dança, rodopia, joga a cabeça para baixo, vira pirueta. Essa felicidade que dura pouco tempo, mas quem serve a Deus tem uma felicidade eterna com o Senhor. Pastor, eu sou crente, mas eu gosto do cinema. Vai, meu irmão. Se o arrebatamento acontecer e você estiver dentro do cinema, não vai não. Não vai. Mas eu estava assistindo um filme evangélico. Não existe filme evangélico. Existe crentes que temem a Deus e andam na sua presença. Amém, gente? Mas o ator fulano de tal fez um filme evangélico. Não, irmãos. Sai fora dessas coisas que o ímpio gosta. A palavra diz: todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Quando diz todos, envolve judeus aqui e gentios, todos se extraviaram. O mundo está extraviado. Namoros imorais, sexo fora do casamento, filmes pornográficos, pornografia no celular. Meu Deus, me ajuda, eu não quero falar sobre isso. Bailes. Pastor, é baile de família. É eu e minha família, a gente não pode dançar. Pode dançar, cheio do Espírito, na presença de Deus. Amém, gente? Amém. Eu não sei como, mas eu ia nos bailes antes de ser crente lá na Água Santa, e tinha uma sanfona de 8 baixos chamada Cabeça de Égua. E aquele pessoal tocava aquela sanfona e tocava o cavaquinho. E tinha que ficar lá que nem besta, até 3 horas da manhã. Eu dizia: gente, isso é um vazio na alma. Mas quando eu conheci Jesus, agora eu sei o que é felicidade. Aleluia. Agora eu sei o que é sentir a presença de Deus e ser alegre, e sorrir e amar as pessoas. Eu me escondi atrás da cachaça. Até de madrugada eu já tinha consumido 1 litro de cachaça, bêbado, ia para casa andando de 4, porque quem anda de 4 não cai, e quem rasteja também não tem como cair, é como cobra não cai, cobra rola. E o papai e o papai chegar em casa tinha uma grade chamada Matabu, que era na Vila dos Oficiais ali, e tinha as grades de ferro para o burro, cavalos não passavam ali. Se tentasse passar, ficava enganchado com a perna ali. E eu tinha que passar daquilo ali de 4, ou rastejando que nem soldado na guerra, para não cair no Matabu. Mas eu dei glória a Deus quando eu cheguei no culto, na igreja na Água Santa, bêbado. E o pastor fez um apelo, depois de ter pregado uma mensagem muito poderosa, e eu fui à frente e aceitei Jesus. E eu suei mais do que um tirador de sangue. Minha roupa estava toda encharcada, e eu estava chorando
deitado naquele chão, e o pastor orando por mim. Eu levantei dali para nunca mais colocar um gole sequer de bebida alcoólica na boca. Eu fui liberto naquela noite. Glória a Deus. Liberto naquela noite. Passei a ser um frequentador ácido. Eu era o primeiro rapaz a chegar na igreja, para limpar a igreja, para limpar os bancos, preparar o lugar, o ambiente para o povo vir adorar a Deus. Naquela época eu trabalhava na seção de desmontagem e alinhamento de peças de avião na Força Aérea Brasileira, no núcleo de parque de aeronáutica de Água Santa, e me veio um formulário para que eu preenchesse para a escola de especialistas, de sargento especialista em Guaratinguetá. Aquele formulário eu levei para casa e eu falei: mãe, eu tenho um formulário aqui para ir para a escola de sargento. Mas depois, uma semana depois, aparece o formulário da Escola Bíblica Central do Brasil. Eu fiquei titubeando entre um pensamento e outro. Meu irmão já tinha formado na escola de especialista, já estava servindo como terceiro sargento em Belém. E eu disse: puxa, um sargento ganha bem. Hoje ele é suboficial da reforma remunerada, ele ganha 9 mil por mês, ou mais. Ele está bem. E eu peguei aquele formulário da escola bíblica, fui com o meu pastor e disse: eu quero ser um aluno da escola bíblica, eu sinto um chamado de Deus. Eu fazia que nem o Alex faz aqui, eu evangelizava as pessoas lá fora, e eu levava os bêbados para dentro da igreja, e eles iam se convertendo. Hoje eu tenho vários filhos na fé e na educação que são pastores. Aleluia! Tirado dos botecos. E sabe, irmãos, eu preenchi aquele formulário e mandaram aquele formulário com minha foto lá para os Estados Unidos, porque tinha que ter alguém para custear o meu estudo. A escola bíblica era colégio interno, tinha que ter fardamento, tinha que ter alimentação, lugar para dormir, e algumas lavadeiras. Deus tocou no coração delas, elas disseram: nós vamos sustentar esse moço na escola bíblica. E mandaram o meu formulário de volta, dizendo: esse é o nosso aluno, vamos investir nele. E o irmão diretor da escola, o americano Jacques Chin, me chamou e disse: olha, você vai ser sustentado pelas lavadeiras de roupa dos Estados Unidos. Vê se aproveita bem o seu tempo. Eu disse: eu tenho uma chamada de Deus na minha vida. 2 anos interno. Não aguentei o regime, fui expulso da escola. Não tenho vergonha de dizer isso. O regime era duro, o americano era aquele camarada que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele era piloto de F-15 na Segunda Guerra Mundial, duro, rígido. Eu falei: não aguento esse regime, eu sou livre. E de tanto desobedecer, levei 40 deméritos naquela escola dele. E ele disse: não dá mais para você ficar aqui. Pegou o irmão buscar, leva esse menino para casa, pega a mala dele, ele não vai terminar o curso. Ei, igreja, o senhor faltava 3 meses para terminar o curso. Eu fui expulso da escola. Nessa ocasião, que assim estava chegando na escola, o Luiz Carlos recebe a ordem do irmão Jacques, vai buscar ele de volta. 7 horas da manhã, come buzino na porta lá de casa. O que foi, irmão Luiz Carlos? Não, o irmão Jacques mandou te levar de volta. Tá bom, a mala não tinha sido desfeita. Voltei na Kombi e fomos para a escola. Chegou lá, era a primeira aula do Jacques. E ele falou: ok, Marcos, bem-vindo. Eu falei: amém. Eu não estava revoltado porque eu merecia ser expulso. Naquele trimestre, antes de eu sair da escola, eu joguei a minha graça sobre aquela mulher e ela aceitou. Ela já tinha 2 na linha. Eu concorri com 2 caras, mas eu acho que eu era bonito demais naquela época. E quando ela está voltando da igreja, no caminho do palco meu, eu falei: e aí? Como é que vai ficar? Aí eu vou namorar com você. Eu falei: tá bom, então vamos já chegar na escola de mãos dadas.
Ele não era tímido, irmãos, eu era tímido. Eu era tímido. Eu segurei na mão daquela moça e nós fomos da escola. E quando chegamos na escola, o diretor viu e disse: ok, bom, não poder namorar depois das 10. Eu disse: ok, bom, eu não namorar depois das 10. E quando ele passava 10h30 para fazer a vigia dele, eu estava namorando na porta do quarto. Não dava para expulsar mais, tinha que formar. Formei e Deus me deu essa graça. Hoje eu estou aqui contando esse bom testemunho para a igreja, mas também dizendo que a graça do Senhor estava sobre mim. Dizendo também que eu já tinha sido escolhido de Deus. Já estou há mais de 50 anos pregando. Não sei o que é o mundo, não conheço. Saí como pregador aos 20 anos de idade. Eu já estava no campo missionário. Não me arrependo. Não preciso de nada desse mundo, porque eu tenho tudo que me satisfaz. Eu tenho Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho o Espírito Santo. Amém. Eu tenho gozo na minha alma, eu tenho alegria. Amém, igreja? Aleluia. Vamos aqui, tem mais uns minutinhos ainda, vou segurar você por mais um pouco, porque quarta-feira é estudo bíblico. Verso 13 diz, Paulo falando acerca da corrupção extrema do mundo, diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peções de ar áspero está debaixo dos seus lábios. Paulo está dizendo: o mundo, o homem pecador é tão ruim que ele engana você com palavras, língua de áspero, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria. É o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Você liga o jornal na televisão, você vai encontrar sangue derramado nas ruas. Igreja do Senhor, não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada. Preste atenção nesse versículo. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu disse uma vez aqui: Adão e Eva não conheciam o pecado enquanto não veio a primeira lei. Quando veio a primeira lei, eles passaram a conhecer o pecado. Agora veja bem, para terminar aqui com chave de ouro: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, presta atenção nesse versículo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a presciência de Deus. Significa que nós fomos perdoados antes de nascer, amém, igreja? Na presciência de Deus, antes de existirmos, Deus já nos tinha no coração dele como pessoas perdoadas por Jesus Cristo. Isso é tremendo demais e está fora do alcance da nossa mente, porque é segundo a presciência de Deus. Temos que entender isso aqui, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está
jactância é excluída por que qual tipo de lei? Das obras? Não, mas pela fé, aliás, pela lei da fé. Não é a lei das obras, é a lei da fé em Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Digam amém para isso. Você não precisa de lei para te acusar em nada diante de Deus e nem diante do diabo. O diabo usa a lei para dizer que você não presta, que você é um pecador, que você erra. Mas Jesus disse: eu comprei e justifiquei todos vocês e lavei vocês no meu sangue, para apresentar a Deus uma nação santa e justa, reta e pura. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei pela fé. Ou significa o seguinte: temos fé, fomos justificados pela graça mediante a fé, não precisamos cumprir a lei, mas criamos uma lei dentro de nós, que nos leva em santidade, junto ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é fé. Fomos justificados pela fé e somos salvos pela graça. E vou finalizar dizendo: valorize essa tua salvação. Deixa as picuinhas de lado. Você não precisa disso. Amém, queridos? Deixa isso fora da tua vida. Sede santos, como vosso Pai Celestial é santo. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor sejam convosco de pé. Nós vamos orar. Eu quero dizer para vocês que eu não prolonguei, né? Teria ainda 10 minutos, mas eu não vou usá-los. Eu quero despedir vocês. Contei uma pequena história da minha vida e peço em nome de Jesus, não me julgue mais como eu era antes. Eu sou lavado no sangue de Jesus. Amém? Eu sou um menino bom. Eu não sou mais aquele. Eu amo a Deus de todo o meu coração e procuro em tudo agradar ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu me orgulho de ser chamado filho do Senhor. Como filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou comprado, sou remido, sou lavado no sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro Santo que me trouxe esta paz e esta alegria e esta felicidade de ser de Deus. E também sobre toda esta igreja que teme o Senhor nos seus caminhos e abrilhanta o nome do Senhor, cantando louvores e te adorando em conjunto, amando uns aos outros no amor do Senhor, porque foi assim para isso que o Senhor nos chamou, para amarmos uns aos outros, para considerarmos uns aos outros, quanto mais que vemos que vai se aproximando aquele dia, esse dia que nós ansiamos em nossos corações de sermos arrebatados ao ouvir o soar da sua trombeta. Ó Deus, muito obrigado pelos que vieram hoje à noite para ater-se essa palavra desta noite. Muda, Senhor, o coração daqueles que precisam ser mudados e salva-os pela tua graça mediante a tua fé. Que a graça de Deus seja abundante sobre os vossos corações. Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Então, despedimos até sábado. Se você puder chegar, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Deus os abençoe.
Vai.